Olá pessoal, professor Fabiano aqui e nesse vídeo curtinho eu vou te explicar tudo o que você precisa saber do ponto de vista qualitativo sobre campo elétrico, tá ok? Então vamos começar aqui nosso experimento colocando um corpo carregado no meio da tela. Essa bolinha vermelha representa um corpo que tem carga positiva, ou seja, que está com um déficit de elétrons, que está faltando elétrons nesse corpo aqui, portanto ele tem mais prótons do que elétrons e ele é positivo. A carga, o valor numérico não importa muito aqui, mas o valor indicado na tela é de 1 nanocoulomb, ou seja, 1 bilionésimo de coulomb. É uma carga muito pequenininha, resumindo tudo isso. O que é o campo elétrico? O campo elétrico é a maneira como a presença dessa carga modifica o espaço em torno dela, de maneira que se outra carga elétrica, se outro corpo carregado for colocado nas proximidades desse corpo que eu coloquei ali no meio, esse corpo que eu colocar vai ficar sujeito a uma força de atração ou de repulsão conforme o sinal das cargas envolvidas, tá? Mas o campo elétrico ele pode ser visualizado da seguinte maneira. Os físicos convencionaram que o campo elétrico pode ser visto através das linhas de campo. E o que são as linhas de campo? As linhas de campo são os caminhos que uma carga teste seguiria se fosse colocada naquela região do espaço, como por exemplo esse sensorzinho aqui. O que é esse sensor, só para a gente entender direito? Esse sensor é um outro corpo carregado, também com carga positiva, o amarelinho sempre tem que estar com carga positiva, de forma que a carga dele seja tão pequena que não interfira no campo gerado pela partícula que está aqui no meio, por esse maisinho, tá certo? Então, ela é simplesmente um corpo carregado com carga muito menor do que a carga do corpo que está gerando o campo. Notem que, quando eu aproximo a bolinha amarela da bolinha vermelha, a flecha fica maior. O que significa isso? Essa flecha indica o tamanho da força elétrica de interação entre as duas. Notem que em qualquer direção que eu vá aqui, esta força existe, ela está presente. Bom, então, se quanto mais perto eu chego, maior fica a força, quanto mais longe eu for, menor fica a força, até que se eu me afastar o suficiente aqui, ó, vou lá no cantinho da tela, essa força vai ficar insignificantemente pequena, desaparece aqui praticamente, tá? Ok, mas o que isso tudo tem a ver com campo elétrico, já que eu estou falando apenas de forças? O campo elétrico pode ser visualizado através de um negócio chamado linhas de campo, que é isso aqui que você está vendo, tá? O que são as linhas de campo? São a direção que uma carga teste seguiria se fosse colocada nas proximidades da carga geradora. Então veja, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Então ele está indicando a direção. Se essa partícula aqui tivesse livre, ela ia embora naquela direção, né? Ou a direção da força que está agindo sobre a partícula. Veja, então é isso que ocorre em qualquer ponto aqui que eu coloque, ele sempre vai apontar nessa direção da flechinha branca, que é a direção do campo elétrico gerado. Então veja que esse campo elétrico gerado pela carga positiva, ele é no sentido para fora, né? Ele é divergente, ele está espalhando aqui as linhas de campo. Isso aqui é uma forma de visualizar as linhas de campo, pessoal. E lembrando então que a partícula em amarelo ela é sempre positiva. Então vamos resetar isso aqui, vamos trocar por uma carga negativa lá no meio. Vou colocar uma carga aqui azul, representando uma carga negativa, e olha o que acontece. Se eu coloco aqui o sensor, né, a minha carga teste, ela vai sempre apontar para dentro. Ou seja, esse agora é um campo convergente, né? As linhas de campo entram na carga positiva. Tá tudo bem? Então, essa que é a ideia de campo elétrico. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre como calcular essa coisa, tá? Veja, o campo elétrico ele é a divisão da força criada dividida pela carga em amarelo, tá certo? Vai ficar da seguinte forma a equação. Se você pegar a lei de Coulomb, ela diz lá, força igual a Q1 vezes Q2 vezes K dividido pela distância ao quadrado. Essa aqui é a força de interação entre duas partículas, né? Entre dois corpos carregados, duas cargas pontuais, exatamente como você está vendo aqui, né? Então é F igual a Q1 vezes Q2 vezes K dividido por D ao quadrado. O campo elétrico é a força por unidade de carga. Então você vai dividir essa força aqui da lei de Coulomb por Qzinho, né? O Qzinho representando aqui a carga em amarelo e o Qzão representando a carga em azul que está gerando o campo. Então se eu dividir a força pelo Qzinho, vai ficar apenas Qzão vezes K dividido por D ao quadrado. Ou seja, o campo elétrico ele não depende dessa carguinha em amarelo. Ele existe mesmo sem a carga em amarelo, você pode ver isso na equação, né? O Qzinho não aparece na conta, o Qzinho, só aparece o
Qzão. Então, o campo elétrico é uma propriedade gerada aqui pela carga que está produzindo o campo, independente da carga que eu vou colocar aqui. E o significado desse campo é o seguinte, é o tamanho da força que uma carga sofreria se fosse colocada naquela região. Uma carga de 1 coulomb sofreria se fosse colocada naquela região. Então, se eu tenho, por exemplo, um campo elétrico de 5 newtons por coulomb, o que significa? Significa que se eu colocar naquele ponto uma carga de 1 coulomb, ele vai ficar sujeito a uma força de 5 newtons. Se eu colocar ali uma carga de 2 coulombs, eu tenho 5 newtons por coulomb, né? Então vai ficar 5 vezes 2, 10. Eu vou ter uma força de 10 newtons. Tá certo? Então essa aqui é a ideia do campo elétrico, pessoal. Seja ele positivo ou negativo, o jeito de calcular é exatamente o mesmo, tá? E agora, só para a gente brincar um pouquinho aqui, vamos colocar uma carga positiva e uma carga negativa próximas umas das outras. Olha que interessante, aqui eu tenho uma coisa chamada dipolo. O que é o dipolo? Dipolo é quando eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, ou seja, eu tenho dois polos elétricos, né? E aí, olha que interessante, né? O que acontece se eu colocar essa bolinha amarela aqui, que é a minha carga teste? Ela vai tentar se afastar da carga positiva, mas ela vai se aproximar da carga negativa. Então tem uma força que empurra para longe da vermelha e para perto da azul. Por isso que as linhas de campo em todos os lugares aqui têm direções que saem da vermelha e entram na azul, tá certo? A molécula de água, inclusive, tem uma polarização conforme vocês estão vendo aqui. Ela é um dipolo. Ela tem uma região em que é um pouquinho mais negativo e uma região que é um pouquinho mais positivo. Tá bom, pessoal? Mas por esse vídeo é apenas isso. Por favor, clique nesse botão do like aí, inscreva-se no canal e deixe um comentário, que senão o YouTube não vai saber que esse assunto é importante para você e não vai te mandar a notificação quando eu gravar o próximo vídeo, tá bem? Deixa um comentário aí, por favor, diga assim, poxa, professor, aprendi, ou então, pô, não entendi nada, mas escreva alguma coisa aí, porque senão não adianta nada, tá, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começar a fazer conta com esses conceitos todos da aula de hoje, tá bem? Um abraço, até mais, tchau, tchau.